Muito bem, queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Imagino que os irmãos já encontraram, né? Não é nenhum livro difícil. Também no smartphone tudo fica mais fácil. Achar os livros da Bíblia, só escrever, por exemplo, Naum, né? Antigamente procurar Naum no papel era difícil. Agora não, é só escrever, é só digitar. Só não pode errar o nome. Ok? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém. Pai amado, nós pedimos que Tu possas nos abençoar nessa noite, que Teu Espírito Santo possa comunicar essas verdades que aqui estão e que possamos, Senhor, sair daqui com o nosso coração ardendo por Jesus Cristo e querendo uma mudança em nossas vidas. Por favor, que seja assim no nome de Jesus. Amém. Paulo disse aqui, né, irmãos? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O Brasil, como nós sabemos, é um país que não preserva muito bem a sua história. Nesses dias, procurando casas aqui para comprar em São Gonçalo, eu passei por várias casas antigas, e muitas delas, você vê que são casas históricas, mas que hoje viraram um ponto comercial, uma clínica. Tinha aquele palacete lá próximo à Estrela do Norte, que foi tão conhecido, tão famoso, né, abrigou um cassino durante uma época, né, pessoas muito importantes do Brasil e do mundo estiveram lá, e poucas pessoas sabem sobre isso, né? Mas há exceções, né? Eu tive a experiência de ir não uma vez, mas muitas vezes, e acho que todo brasileiro deveria ter essa experiência de ir ao Museu Imperial. Eu fiquei chocado, mas não negativamente, mas positivamente, por tantos utensílios que eu vi naquele lugar, coisas como vestido usado por alguém, os trajes reais,
coroa, cetro, móveis muito antigos, mesas, cadeiras. Você vê que são coisas feitas pelos melhores artesãos do Brasil, com as melhores madeiras do Brasil, e quadros antigos, e muitas coisas que me impressionaram, né? E inclusive até mesmo o pinico, né? Que era muito comum naquela época, que a gente não tem mais hoje, não vê mais hoje, né? Até isso eu fiquei encantado deles guardarem tantos utensílios como aqueles, me lembrando de um Brasil que não existe mais. Quando a gente entra pelas portas daquele museu, a impressão que a gente tem é que a gente viajou numa máquina do tempo. Ali a impressão que a gente tem é que o tempo parou. Tal é a disparidade que existe com a nossa realidade, com a nossa modernidade, com aquele tempo que era vivido pelas autoridades do Brasil, o imperador e a sua família. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é uma coisa que é comum àquela época e à nossa época. É claro que hoje em dia a qualidade disso, por causa da tecnologia, é muito maior, mas a fotografia, as fotos da família real, né? O que a gente via ali era algo espetacular, porque era alguma coisa que você notava que não era uma foto tirada ao acaso, mas eram várias e várias fotos que estão espalhadas, inclusive em reproduções do lado de fora, e você vê a família imperial ali bem trajada, bem vestida, com o melhor de suas roupas. Você percebe que eles, de alguma forma, ali se prepararam para aquele momento, as crianças, os mais velhos, né? E todos olhando de uma maneira determinada, né? Num determinado ambiente, né? Havia um local que foi bem produzido para que aquela foto fosse tirada. A fotografia, antigamente, ela era um evento em si. As pessoas iam para um determinado lugar para que elas fossem fotografadas, né? Diferente de nossa época. Naquela época, quando se falava em fotografia, era o mesmo que você fazer uma pose para que um pintor pudesse reproduzir a sua imagem num quadro. Você ia para aquele lugar e a foto ela era tirada ali. Com o passar do tempo, a gente viu que as máquinas elas foram ficando melhores, né? E os profissionais, eles usavam isso, eles eram treinados, né? Recebiam treinamento para usar as máquinas, né? Estudavam para isso, e aí eles passaram também não apenas a tirar fotografias de pessoas, mas passaram a registrar eventos importantes, né? Políticos, casamentos, formaturas e tantas coisas. E isso era um conhecimento que era praticamente feito por profissionais, porque o equipamento era muito caro, né? Mas quando eu era criança, eu peguei um pouquinho dessa popularização da fotografia, e eu me lembro, quando eu tinha lá os meus 5 anos de idade, dos meus irmãos voltando animadíssimos, porque eles passaram em frente à Mesbla, que tinha ali no centro de Niterói. Alguns já balançaram a cabeça, que já estiveram nessa Mesbla. E eles viram na vitrine alguma câmera fotográfica, que eles perceberam que se eles juntassem as economias deles, eles poderiam adquirir essa máquina fotográfica, que era um preço bem barato, né? E porque havia sido popularizado, né? E eles foram lá e compraram a primeira máquina, que não tinha recurso nenhum, não tinha, acho que nem flash tinha máquina, né? Era uma caixinha de plástico, mas que tirava foto e era ótimo. Agora nós éramos autônomos, agora nós podíamos tirar a nossa própria fotografia, né? E se a gente for comparar com o que nós temos hoje, né? As câmeras fotográficas, elas migraram, elas deixaram de ser câmeras que você colocava filme, né, tirava, revelava, passaram a habitar dentro dos telefones celulares, e hoje elas estão nos conhecidos, né, smartphones. Certamente
vocês aqui têm câmeras maravilhosas em seus celulares, né? Porque hoje em dia, para se comprar uma câmera fotográfica, você já não pergunta se o som que você vai ouvir é bom, se as teclas do telefone funcionam bem. Você quer saber a quantidade de megapixel que você tem em seu smartphone. E você também fica... quer saber se ele tem duas câmeras fotográficas, né? A Rafaela pode dizer isso aí, né? Se você gosta ou não gosta quando ele tem duas câmeras, a frontal e a câmera do selfie, né? Tirar o selfie, câmera não sei o que, a frontal e traseira, alguma coisa assim, não sei muito bem, né? Isso é coisa dos jovens, olha o velho falando aqui. Enfim, a questão é essa, que a gente começou a ver, a mudar a nossa relação com a fotografia. E isso é algo bem interessante, porque de eventos especiais, antigamente, fotografava imperadores, depois festas e tal, passou a ser uma coisa do nosso dia a dia. Hoje nós tiramos fotos de você no espelho, você tira foto do seu cachorro, né? E tira foto de qualquer coisa. Eu fui comprar uma lâmpada, e aí eu queria descrever a lâmpada para ele, não sabia, tirei foto para mostrar para o vendedor qual a lâmpada que eu queria, e tudo a gente usa o nosso celular, o nosso smartphone para fotografar, e a gente fotografa acidente, né, para a gente postar para os outros verem, olha que acidente horroroso, né? E até mesmo comida, né, gente? Fotografa aquela feijoada, aquele rabo de porco boiando em cima do caldo de feijão, aí você fala, que delícia, aí o outro está enjoado, olha aquilo, aí, muito bom, guarda para mim, mas está enjoado de ver aquela foto lá, aquela comida. Mas hoje a fotografia é isso. A fotografia, irmãos, talvez seja a única coisa que consiga paralisar o tempo. Ela eterniza cabelos e até rugas, nos lembra o velho carro, nos lembra o braço quebrado, e não só isso, ela nos lembra até mesmo pensamentos, nos lembra alegrias, emoções. Muitas vezes eu olho numa foto e eu lembro que naquela época eu estava vivendo um momento difícil na vida, só de olhar para a foto não tem nada, eu olho para aquilo, de alguma maneira eu lembro de algo, uma lembrança emocional. Por isso que talvez, mesmo na época das imagens dinâmicas, né? Hoje tudo é filmado, câmera de segurança, os celulares filmam, tem os tal dos, não sei se eu vou falar aqui, os GIFs, é isso? Tá vendo o velhinho aqui falando de novo, o velhinho atacando de novo. Mas apesar disso tudo, a fotografia ela continua em alta, porque parece que ela registra, ela para um momento, ela congela um momento. A gente, quem gosta de filmes de super-heróis, eu gosto, né? Conhece aí do X-Men, o Dr. Xavier, ele consegue parar o tempo, né? E aí ele caminha no meio das pessoas, e as pessoas estão paradas, paralisadas, né? As coisas parecem que não se movem naquele momento. Mas a vida real, irmãos, ela não é assim. A vida é uma constante, ela é dinâmica. E conforme diria Cazuza, né? O tempo não para. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve isso aos irmãos de Corinto: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele adverte os irmãos com as histórias de Israel, dizendo que nenhuma das maravilhas que eles provaram foram suficientes para salvá-los da ira divina por consequência de seus pecados. Nem o maná, nem o mar que se abriu, nem a nuvem de fogo, nem a água que saiu da rocha, nada disso livrou aquelas pessoas da ira divina por conta do coração endurecido. E ele complementa: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para os coríntios e para nós também nos dias de hoje,
sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Israel pensava que nada mais seria necessário. A experiência em si já os havia dado o que necessitavam, mas a experiência não os livrou da ira divina. O que Paulo está dizendo aos coríntios é: uma experiência sobrenatural com Deus pode não ser indício inequívoco de nossa eleição. Para eles, a conversão era como uma foto. Para aqueles irmãos de Corinto, da cidade de Corinto, a conversão era como uma foto, era algo estagnado, algo parado. Eles não precisavam fazer mais nada. Então, ele os adverte sobre esse perigo. Nossa fé precisa estar em ação, se movendo constantemente. Precisa estar se desenvolvendo. Precisamos tomar cuidado com a zona de conforto. A inércia é um grave perigo para nós, os cristãos. Por isso, irmãos, precisamos tomar cuidado com a inércia em 3 áreas de nossas vidas. O primeiro delas é os perigos da inércia na experiência cristã. Essa igreja, a qual o apóstolo Paulo escreve, era uma igreja de convertidos. A gente sabe disso. O apóstolo Paulo não fala para eles que eles não são convertidos. Não é isso que ele fala. Paulo nunca disse que eles não eram crentes, mas que eles eram crentes imaturos. De fato, o apóstolo Paulo diz isso. Tem um momento que ele fala: olha, vocês já eram para estar comendo comida sólida, mas vocês ainda estão tomando leitinho. Vocês estão naquela fase da mamadeira, né? Parafraseando ele. Era uma igreja que tinha muitas divisões. Eles tinham dificuldade de amar uns aos outros. É um outro problema dessa igreja. E eles também eram intelectualmente arrogantes. Eram pessoas que vinham daquela, historicamente, da linhagem dos gregos. Então, eles tinham uma coisa com filosofia, tinham vários e vários filósofos, mestres da filosofia, espalhados por aquela cidade. Certamente, eles tiveram uma experiência de conversão. O que ele diz é que uma experiência com Deus, ainda que válida, pode não ser fator determinante para uma relação plena com Deus. E aí, irmãos, eu me lembro da história dos 10 leprosos. É bem interessante, né? Porque a gente vê, eles clamaram a Jesus, eles viram que havia algo diferente em Jesus, eles foram até ele e pediram que Jesus os curasse. E Jesus curou os 10 leprosos. Todos eles se foram. Apenas um voltou. Esse era samaritano. A esse, e somente a esse, Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Todos os outros estavam interessados na experiência com Deus, na experiência com Jesus, no momento onde a sua pele estaria livre da doença. Mas eles queriam apenas a experiência. Eles não voltaram para investigar, para saber, conforme diz o texto bíblico, para glorificar a Deus. Nessas minhas idas e vindas pastorais, os irmãos sabem que em várias situações eu já estive em hospitais visitando os irmãos, que estão passando alguma dificuldade, alguma doença, e nessas visitas, obviamente, eu sou convidado, para orar por outras pessoas. A perguntar: você é pastor? Digo sim. Então vem cá, ora aqui também. E eu sempre oro com o maior prazer. E numa dessas experiências que eu tive, eu senti no meu coração de perguntar à pessoa se ela queria, abrir o coração para Jesus Cristo, se ela queria se converter.
E eu achei muito interessante, porque eles insistiram para que eu estivesse ali orando. Me pediu, vem cá, por favor, ora. Eu falei, ora, claro que eu oro, é claro que eu oro. E aí eu falei, você quer ter uma experiência com Cristo, você quer se converter e tal, você quer aceitar Jesus em seu coração? Aí a pessoa desconversou, claramente desconversou. E a pessoa que estava com ela, a esposa, também já começou, não, porque sim, ele já aceitou, tal, aquela coisa, não, ora aí, tal. Na hora eu percebi, irmãos, que eles queriam oração, eles criam em Deus, eles queriam que eu orasse para que ele saísse daquela situação, mas claramente eles não queriam uma experiência de transformação da alma com Jesus Cristo. Eles não queriam um relacionamento com Cristo, eles queriam apenas a bênção da oração. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas experiências e de achar que elas definem alguma coisa em nós. Às vezes nós testemunhamos milagres em nossas vidas, cura, às vezes o casamento transformado, às vezes aquele emprego impossível, que você sabe que foi Deus que lhe deu. Muitas vezes achamos que isso reflete uma relação sólida com Deus. Muitas vezes nos agarramos à nossa experiência de encontro com Cristo como sendo um processo terminado, uma foto, como algo que não precisa ser completado. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sim, a conversão é um momento, é um ponto. Você estava na sua casa, você estava na igreja, você estava andando de ônibus e você sentiu o Espírito Santo te tomar e você sabe que daquele dia em diante você não foi mais o mesmo. Mas esse processo da conversão, ele se dá também no dia a dia, quando o apóstolo Paulo fala desenvolver a salvação. Ou seja, aquilo que aconteceu é apenas o primeiro passo e nós precisamos continuar caminhando em direção a Cristo. É isso que precisa acontecer. Não é um ato inacabado, porque nós somos obra inacabada, como eu disse aqui semana passada. Há um processo no qual todos nós precisamos participar, um caminho que todos nós precisamos trilhar. Segundo ponto, os perigos da inércia no serviço cristão. Vocês conhecem a história de Samuel, né? Uma história bonita, de Ana, que não podia ter filho. E aí ela oferece, fala-se que se o Senhor der um filho a ela, ela vai oferecer ao Senhor e tudo mais. Muito legal essa história. Mas há uma história triste por trás da história de Samuel, que é a história de Eli. Quando ali, o início do livro de Samuel, ele fala que as visões, como é que ele fala? Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. De alguma maneira, aquele sacerdote também era um profeta e ele foi usado pelo Senhor, mas conforme o tempo passou, parece que ele se acostumou com a sua posição, seus filhos foram assumindo também o papel de sacerdotes, e o tempo foi passando, seus filhos não eram como ele, não eram comprometidos, e conforme o tempo foi passando, aqueles 2 filhos dele foram pecando contra o Senhor, e Eli ficou parado, ele ficou inerte, vendo tudo aquilo acontecer. Apesar da advertência dele, havia também uma conivência com os seus filhos. Samuel, então, foi chamado por Deus para que continuasse aquela missão.
Muitas vezes, irmãos, é assim que nós entendemos a nossa espiritualidade. Se fui em algum momento digno de ser chamado discípulo de Cristo por algum ato, alguma ação altruísta, ou por ter sido usado poderosamente como um instrumento nas mãos de Deus na vida de alguma pessoa, esses atos não me qualificam a me entender como um cristão maduro. Nós precisamos caminhar aqui na terra, nós precisamos continuar dia após dia fazendo o que Jesus Cristo fez. Não é pontual. Você não pode olhar para trás e porque você uma vez deu todos os seus bens aos pobres, vendeu a sua casa, conforme diz, 1 Coríntios 13, por isso que está escrito nessa carta, pela necessidade desses irmãos ouvirem coisas como essas. Ainda que você tenha feito isso, se você não continua de alguma maneira com o seu coração vivendo dia após dia, nada disso terá valor. Se você fez isso no passado, você faz o oposto hoje. Se você fez isso com o seu vizinho, mas você nega coisas como essa para o seu pai, para sua mãe, isso não é. Estamos inertes e parados na nossa caminhada. O terceiro ponto, os perigos da inércia no conhecimento cristão. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta Amós disse isso num momento onde Israel tinha abandonado o Senhor, mas não tinha abandonado o culto, não tinha abandonado a lei de Deus, simplesmente ele tinha abandonado o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus. Eles iam lá e ainda prestavam culto, matavam bezerros, faziam tudo conforme o protocolo, mas aquilo não influenciava a vida deles no dia a dia. Era algo, a relação deles com a lei mosaica não era algo que estava ligado a um compromisso, era uma espécie de um amuleto. Eles tinham aquilo lá, eles gostavam da história de Deus com Israel no passado, eles se orgulhavam disso, eles se orgulhavam da lei de Deus, mas isso não modificava um passo sequer na caminhada deles diária. Era como se fosse uma relação de um objeto místico, a lei de Deus para eles. Muitas vezes, irmãos, é assim que nós também enxergamos o nosso conhecimento de Deus. Às vezes sabemos vários e vários versículos de cor. Às vezes conhecemos muito bem as doutrinas, Podemos elencar aqui as várias e várias doutrinas. E achamos que detemos o conhecimento necessário, sabendo essas coisas, achamos que temos o conhecimento necessário para uma vida cristã plena. O conhecimento de Deus não pode ser místico, não pode ser superficial e não pode ser também desprezado. O conhecimento de Deus, ele acontece, ele se dá no dia a dia. Esse conhecimento não pode se limitar a uma decoreba de versículos ou leitura até mesmo da confissão de fé de Westminster ou qualquer outra literatura que você possa colocar. Ainda que essas coisas sejam importantes, mas não como um fim em si mesmo. Na Bíblia, nós somos convidados a um relacionamento com um Deus relacional. Parece óbvio,
As pessoas às vezes querem se relacionar com um Deus místico, com um Deus estático, com uma força, mas não é isso. A Bíblia nos apresenta um Deus relacional. E as relações, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Sendo assim, é através da leitura, da oração e por meio dos meandros da vida que aprendo quem Deus é, através das dificuldades, através das tristezas, das tribulações, da oração, da leitura da palavra. Essas coisas precisam estar conectadas. Concluindo, irmãos, fé, essa é a única coisa que nos livra da inércia espiritual. Quando a arrogância está em nossos corações, porque experimentei muitos milagres de Deus no passado, porque fui alguém muito usado por Deus na vida de várias pessoas, porque sou um crente muito preparado no conhecimento, o resultado disso é que eu deixo de exercitar a minha fé, confio mais em mim mesmo do que em Deus, encontro eu mesmo as melhores soluções para os meus problemas. E como diz o apóstolo Paulo, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Lembre-se, a morte de Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E como um pai amoroso, Ele é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Nossa fé viva e operante nos livrará das armadilhas da inércia espiritual. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.